para o próximo ponto de pauta, o terceiro de hoje. Estamos avançando aqui na nossa reunião de coordenação plena. O ponto de pauta é uma oficina de organização, né, um apoio às coordenações de base. Convidamos para esse ponto de pauta o companheiro João Campinho, né, professor aqui do Instituto Federal São Paulo, ex-coordenador do Sinasef São Paulo, professor de Sociologia, mestre e doutor em Ciência Política pela Unicamp, pesquisador das relações de trabalho, do movimento sindical e dos movimentos sociais. Campinho é um companheiro aqui nosso, sempre presente, sempre ajudando a construir o sindicato, né, sempre ajudando, professor do campus Jacareí. Nós pedimos para ele a gentileza de nos ajudar aqui com um ponto de pauta, de oferecer aqui hoje para nós uma espécie de uma formação bem curta, é verdade, um auxílio para novas coordenadoras e novos coordenadores que não estão assim tão acostumados com o movimento sindical. Então, aquelas coisas que geralmente nós falamos e nós acreditamos que está todo mundo entendendo, aquelas coisas, questão de ordem, questão de esclarecimento, encaminhamento, pauta 1, pauta 2, etc. As pessoas, quando entram no movimento sindical, às vezes tomam um choque, não entendem muito o modus operandi, os termos, para que serve, etc. Então, nós pedimos uma ajuda aí para o João Campinho, que há tempos, repetindo, vem ajudando a construir o Sinasef São Paulo, conhece bem o nosso regimento, inclusive, né, fez parte, não apenas da coordenação do sindicato há 2 gestões, como fez parte também, agora há pouco, da comissão eleitoral que trabalhou nas últimas eleições aqui do sindicato. Então, Campinho, muito obrigado pelo aceite de pronto, imediato, você não pensou 2 vezes, né, aceitou a tarefa, né, compreende bem a importância dela para a nossa luta. Por favor, se você conseguir aí uns 25 minutos, 30 minutos de oferecer para a gente essa formação, tenho certeza que as 15 coordenações de base que estão no momento presentes aqui na sala receberão de muito bom grado. Obrigado e boa tarde. Boa tarde a todos aí, companheiros e companheiras. Boa tarde aí, Anderson. Muito obrigado. Queria agradecer aí na sua pessoa, que foi quem entrou em contato comigo, né, esse convite. Para mim é uma honra enorme estar aqui nesse espaço que me parece ser um dos espaços fundamentais de deliberação, inclusive, do nosso sindicato, né, que é a reunião da coordenação plena, né, em que, de alguma forma, é possível tirar planos e ouvir aqueles que estão construindo o sindicato em cada campus e tudo mais, né. De alguma forma, é uma maneira de garantir a democracia, inclusive, dentro do nosso sindicato, né. Então, assim, eu gostaria de falar, né, 4 pontos, né, de forma rápida aí, para a gente dialogar, né. O termo oficina talvez não seja bem exatamente, né, mas talvez dê para a gente tirar dúvidas, ter um espaço de diálogo aberto para esclarecer algumas coisas. Algumas coisas, para alguns, pode parecer meio óbvia, mas é aquela coisa, né? Nós estamos em tempos que o óbvio precisa ser dito, esclarecido e até consensuado de alguma forma, né? Porque senão a gente não consegue ter um trabalho de base e desenvolver da melhor forma possível. Os pontos seriam o seguinte: em primeiro lugar, falar do que é um sindicato, né? A gente muitas vezes não para formular de forma clara o que a gente entende por sindicato. E a compreensão do sindicato, ela passa por uma compreensão da posição de classe que a gente ocupa na sociedade, né? Então eu queria falar um pouco disso no primeiro lugar, né? Porque não dá para falar sobre sindicalismo sem partir disso, né? Em segundo lugar, eu queria falar da importância da coordenação de base e, de alguma forma, tentar pensar em conjunto com vocês quais são os papéis do coordenador de base, da coordenação de base, e a importância dela.
O terceiro vejam que acho que vai ser curto cada um deles, mas o terceiro é a questão da democracia operária e da Assembleia, né? Qual é o papel da Assembleia para a democracia operária, né? E o que significa a democracia operária e como a gente deve pensá-la. Então, aí nesse ponto já umas questões meio básicas assim, mas que são importantes, né? De como conduzir uma assembleia, de questões assim de funcionamento da assembleia e da importância do respeito ao que o movimento operário de forma geral chama de democracia operária. Por último, falar rapidamente de alguns desafios organizativos nossos diante de um governo fascista. Acho que isso também não dá para a gente falar em abstrato sobre a nossa organização, sobre as assembleias, sobre a democracia operária, sem falar das condições que estão colocadas de perseguições e de ataques por parte de um governo que quer, evidentemente, destruir o movimento operário, o movimento organizado dos trabalhadores. Então, é um pouco isso, eu antecipo, porque eu acho que fica um pouco mais claro, né? Bom, com relação à primeira questão, né, da gente discutir, afinal, o que é o sindicalismo, como a gente entende o sindicalismo, eu acho que tem algumas coisas importantes, né? A primeira delas é essa definição ajuda a se diferenciar de movimentos ditos sindicais, mas que funcionam de maneira corporativista e, de alguma forma, vinculados à classe média, né? Eu vou explicar melhor isso, mas assim, de forma básica, a ideia do movimento sindical de trabalhadores, né, é vencer o individualismo nas relações de trabalho. Essa que é a missão, né? É vencer o fato de que nós, como trabalhadores, sofremos as consequências e não temos força para alterar a nossa condição de vida a partir de lutas individuais e saídas individuais para problemas que são coletivos. Diante disso, é necessário organizar coletivamente o sindicato. Isso aí, às vezes, parece uma coisa básica, simples, mas eu acho que muitas vezes a gente não tira os desdobramentos disso. O desdobramento disso é que uma conquista individual em termos de relações de trabalho, ela não produz alterações significativas para a nossa classe, para a nossa categoria, né? Nós precisamos, para melhorar nossas condições de vida, como uma questão de sobrevivência, defender que as nossas conquistas sejam coletivas. As conquistas coletivas, por menor que sejam, têm impactos diferentes de conquistas individuais nas relações de trabalho. Então, assim, se o fulano, no nosso trabalho, consegue resolver, a partir de um conchavo, uma negociação individual com a direção, um determinado problema, isso é algo importante, num certo sentido, mas não tem o impacto da gente conseguir individualmente, coletivamente, conquistas no nosso espaço de trabalho. Então, acho que essa é a primeira questão na hora que a gente vai falar da definição do sindicalismo, né? É necessário pensar que nós não temos força e construir na categoria a ideia de que a única saída para a gente defender as nossas condições de trabalho, o nosso projeto de educação, o nosso projeto de sociedade é a partir de iniciativas coletivas, né? Eu sempre conto que aqui em Jacareí, uma vez quando eu era jovem, né, a gente formou um grêmio e ajudamos a formar um grêmio. O grêmio, a pauta principal era o papel higiênico do banheiro, né? Essa era a motivação principal. Isso fala de uma outra coisa importante do sindicalismo, às vezes desprezadas, inclusive pela vanguarda socialista do movimento operário, que é que nós temos que partir das reivindicações básicas dos trabalhadores, nós temos que conversar com os nossos colegas, nós temos que ser pacientes, escutá-los, tentar ver quais são as dificuldades e, a partir disso, a nossa função como parte do movimento sindical e, no caso de vocês, da direção do nosso sindicato, é organizar essas reivindicações, né? Sistematizar para que elas possam ser de forma coletiva resolvidas, né? É politizar
as questões individuais, as questões que estão, às vezes, isoladas, né? Então, esse é a nossa função, o nosso papel, né? Junto com isso, acho que vale a pena falar sobre um problema recorrente na nossa categoria, que é a pressão que existe dentro do nosso sindicalismo para que a gente faça um sindicalismo de classe média. O que é um sindicalismo de classe média? O sindicalismo de classe média é um sindicalismo baseado em pautas corporativas, né, na ideia de que aquela categoria, né, aquele grupo profissional no geral, é diferente dos outros, e é um sindicalismo, o sindicalismo de classe média, vamos pensar assim, dos engenheiros, dos médicos, da OAB, dos advogados, né, de alguma forma, se apresenta não através de mobilizações coletivas, no geral, como as greves, né? É evidente que esses setores, muitas vezes, se aproximam dos trabalhadores e utilizam instrumentos que os trabalhadores utilizam no geral. Mas os setores de classe média, tipicamente, acabam, muitas vezes, depende da conjuntura, claro, mas muitas vezes passam a se organizar por pautas corporativas, por não se utilizar do instrumento de greve e por, basicamente, não se aliar a outros setores da classe trabalhadora. Eu sinto, isso aí exigiria um estudo aprofundado, né? Mas que o professorado, em especial, sofre uma pressão por um sindicalismo de classe média, um sindicalismo que está só preocupado com a carreira docente, né? Essa é uma preocupação, né? Para vencer essa preocupação, que me parece que é uma pressão mesmo, uma pressão econômica e de classe, né? A partir dos espaços que a gente está presente, com os setores sociais que a gente convive, com a forma de vida que nós temos, né? Que nós temos que vencer essa pressão, se aliando ao movimento operário, se ligando aos movimentos populares de forma geral, defendendo um modelo de educação engajado com um projeto popular, né? E priorizando questões coletivas e gerais e não questões individuais localizadas, né? Então, eu acho que esse é um aspecto também da gente pensar na definição que me parece importante de trazer aqui, da gente pensar que é necessário vencer essa pressão mesmo que nós sofremos com relação a uma certa tendência a um sindicalismo de classe média e um isolamento do resto do movimento popular. Bom, essas são as questões gerais que me parecem importantes sobre a discussão do que é um sindicato e para que ele funciona. Dentro disso, vale ressaltar também, talvez não tenha ficado muito claro, a ideia de que nós não podemos, apesar de nós temos que nos aliar ao movimento dos trabalhadores de forma geral, nós temos que politizar as questões que estão colocadas, nós temos que ter um projeto de educação, mas nós não podemos nos descolar da nossa categoria. Nós temos que também ter medidas palpáveis para a nossa categoria, porque senão nós não vamos conversar com os nossos colegas, nós precisamos conversar com os nossos colegas, nós precisamos ouvi-los, nós precisamos politizar as questões que são apresentadas. Então, acho que esse é um outro desafio enorme na nossa categoria, né? Não existe sindicato sem base, nós precisamos massificar o nosso sindicato, e para isso nós não podemos virar antagonistas da nossa própria categoria. Nós temos que, o máximo possível, com o máximo de paciência, empurrar, impulsionar, levar adiante os nossos colegas de trabalho, sejam técnicos administrativos, sejam docentes. Com relação à coordenação de base, né, o fato é que o nosso sindicato não pode existir sem coordenadores de base e sem a presença diária no local de trabalho, né? O coordenador de base, fundamentalmente, os coordenadores funcionais também, mas o coordenador de base vai ter a missão de fazer essa ponte entre os nossos colegas, né? Pensar e ajudar a formular lutas locais, interligar essas lutas com as lutas mais gerais que estão colocadas na instituição e fora da instituição, né? Essa é o grande desafio, difícil, às vezes não possível de se concretizar, porque as coisas não ocorrem de acordo com as nossas vontades exclusivamente, né? Mas é necessário
fazer esse papel de estar no chão da escola, né? Conversar com os colegas, estar presente nos espaços de discussão, ir nas reuniões diárias, passar em sala, né? Se a gente não fizer esse trabalho, que é o trabalho de base, de conversa, nós não vamos conseguir construir um sindicato de massa com base, com confiança da base, com ligação da base, né? O terceiro ponto, a discussão da questão da assembleia, né, e da democracia operária, né? De alguma forma, né, os teóricos do marxismo sobre a questão do sindicalismo, uma das frases famosas do Lenin é que o sindicalismo é uma escola de guerra, uma escola da luta de classes, né? Da disputa pelo poder, de alguma forma, né? A gente poderia dizer que, no nosso caso, né, que estamos em uma escola já, né, e não só no nosso caso, mas que as assembleias, os espaços de deliberação nosso, são, de alguma forma, aquilo que a gente quer para o controle do poder no futuro, né? Nós não estamos contentes com essa forma de democracia que está colocada, né? Essa forma de democracia burguesa, restrita, no Brasil, assim, uma democracia totalmente controlada, né? Nem existe de fato uma democracia. Nós queremos fazer a experiência, através das nossas instâncias, de implementar uma forma de poder que possa vislumbrar o que vai ser um novo mundo mesmo, né? Eu acho que esse é o papel educativo, e as assembleias são os espaços principais nesse sentido, né? Para isso, algumas coisas são necessárias, né? Eu acho que, assim, vale, inclusive, pensar a forma como alguns grupos políticos que atuam no nosso sindicato ou que atuam no interior da classe trabalhadora, a forma como eles encaram as assembleias, né? Porque diz muito sobre como eles encaram o poder, né? Por quê? Porque a assembleia, ela deve ser um espaço que deve mostrar seriedade para a nossa categoria, deve mostrar respeito, fraternidade, né? Um espaço em que a gente pode se divergir, se tensionar e, ao mesmo tempo, dialogar e tirar linhas em comum, tirar propostas em comum. Com relação a isso, tem algumas coisas meio fundamentais, né? É necessário o coordenador de base preparar a pauta da Assembleia, né? Ele tem que pensar, ele pode consultar os colegas, conversar com alguns coordenadores funcionais para ver quais são os informes, mas ele tem que definir os temas prioritários para a Assembleia. Não dá para chegar à Assembleia sem uma pauta bem definida, né? Ao definir a pauta, é necessário, inclusive, pensar quem vai dar os informes sobre sobre os pontos. Os pontos precisam de informes bem dados, porque isso vai definir a forma como a discussão vai se dar, né? A base, os nossos colegas não estão por dentro dos pormenores das discussões, ainda mais num contexto como esse, que a gente recebe paulada de todo lado. Então, precisa ter, o que é difícil, mas exige uma certa organização, preparar o ponto e, de alguma forma, dividir entre os colegas. Ó, gente, esse informe eu não sei, chamar alguém da funcional para dar um informe, agora a gente tem essa vantagem do online. Então, assim, é necessário ter bons informes, penso eu, né? A condução da Assembleia, ela exige confiança e liderança com relação à base. Isso só se conquista com o tempo, né? Isso não é uma coisa dada, isso é um processo, né? E para isso é necessário algumas coisas, né? O controle do tempo. O tempo, ele gera uma discussão muito importante, né? Que é a discussão de quem é o tempo, né? Nós, trabalhadores, estamos sendo estrangulados porque a nossa vida é tomada pelo tempo da burguesia, do capital, né? Nós estamos exprimidos nos transportes demorados, estamos inseguros, estamos exprimidos na dificuldade de ter tempo para a família, para o cuidado básico, para a saúde básica da pessoa. Então, assim, nós vamos para uma assembleia, assembleias intermináveis, elas servem a quem? Elas não servem aos trabalhadores, assembleias intermináveis. Elas são desgastantes, elas não ajudam com que a gente possa avançar na luta, elas muitas vezes fazem com que a gente não tenha encaminhamentos, e por isso construir uma liderança que permita o controle do tempo, as inscrições de fala e
uma ata. É necessário registrar o que a gente tira dos nossos espaços de assembleia. Mostra seriedade, mostra compromisso com as decisões para a base, né? Então, é um pouco essa ideia que eu queria passar com relação à assembleia. Com relação à assembleia, tem alguns instrumentos que acabam sendo utilizados, às vezes inadequadamente, às vezes oportunistamente, né? Que é questão de ordem e questão de esclarecimento. A questão de ordem, né, ela é uma possibilidade de alguém na base dizer assim, olha, a forma como está conduzida a Assembleia, a forma como está sendo encaminhado determinado tempo, ou, inclusive, algo externo à Assembleia que ocorreu, que influencia naquilo que está sendo discutido, então, algo que mexe com o andamento da Assembleia, com a condução da Assembleia, precisa ser dito de forma imediata, vamos dizer assim, então pede-se a questão de ordem. Né? O problema é que pede questão de ordem para falar uma opinião, para defender um ponto de vista. Então, assim, o ideal é que a gente crie um costume de, ó, pediu questão de ordem, beleza. Deixamos a pessoa falar para explicar qual é a questão de ordem e depois debater, né? Então, assim, o ideal é que a questão de ordem ela vai envolver o andamento, o processo, a condução, né, a ordem dos trabalhos que estão colocados, né? A questão de esclarecimento é uma dúvida. Muitas vezes eu penso que questão de esclarecimento pode ser resolvida na fala da pessoa. A pessoa se inscreve, tira a dúvida e essa dúvida vai ser sanada pela mesa depois das falas, né? Mas também é utilizado muitas vezes equivocadamente, porque a ideia seria assim, olha, eu não tenho conhecimento de algo que atrapalha o andamento da Assembleia ou minha participação nela. Essa que é a questão de esclarecimento, porque daí interrompe também, aí você interrompe os trabalhos para esclarecer alguma coisa que está dificultando o entendimento de algum companheiro, né? A ideia são métodos de garantia da democracia na Assembleia, né? E não métodos para serem utilizados de forma oportunista, como eu falei, né? Bom, a outra coisa muito importante é a questão dos encaminhamentos, né? Talvez o mais difícil de quem conduz uma assembleia é que não dá para nós, trabalhadores, irmos para uma assembleia, discutirmos uma série de temas, né, e sairmos sem encaminhamentos. Sem encaminhamento, nós não estamos indo para um debate, os trabalhadores não estão indo para uma mesa redonda. Nós queremos tirar encaminhamentos para conduzir a nossa luta. Essa é a vontade da nossa base, essa é a vontade das pessoas que se organizam sindicalmente, coletivamente, é organizar a luta. Ir para lá para fazer debate, a gente faz uma mesa de debate sobre determinada questão e discute, é outro espaço. Ali é um espaço que há necessidade de encaminhamentos. Isso às vezes é difícil, porque muitas pessoas, né, muitos companheiros, muitos colegas não estão com essa percepção à flor da pele. Então, a mesa, a direção tem que conduzir isso e tentar, mesmo que não tenha antes já vindo com algumas ideias de encaminhamento e tenha colocado na Assembleia, a partir das falas, pescar possibilidades de encaminhamento. Isso é algo difícil, mas é algo muito importante, né? Mesmo que simples um encaminhamento, quando ele é implementado, ele dá a dimensão da potência da coletividade. Quando não há encaminhamentos, ninguém sabe para onde vai, e qual é o próximo passo que nós vamos dar nessa luta. Então, é muito importante. Além disso, é muito importante submeter à votação. Mesmo em assembleias pequenas, a votação, ela possibilita, ela dificulta a possibilidade de mal entendidos sobre os encaminhamentos. A gente tem, às vezes, uma mania de fazer assim, umas votações meio assim atropeladas, né? Que não param, ó, favoráveis, contrários, abstenções. É chato, é meio, mas todo mundo concorda, a gente não sabe, tem gente que não está falando, tem gente que não está à vontade. Então, você fazer uma votação demonstra seriedade, compromisso com a coletividade, com a democracia operária e tira uma coisa nebulosa que outra forma de encaminhamento possa trazer para os encaminhamentos, né? Bom, eu acho que com relação às questões mais formais, eu teria isso, né? Para também tentar respeitar o tempo aí até meia hora aí.
ou 25 minutos, se eu conseguir. Mas o último ponto, né, essa situação que a gente vive hoje, de um ataque enorme ao movimento sindical, a tudo que representa as organizações populares, né? Um governo que quer o nosso fim. Nós temos que ser claro, esse é o objetivo desse governo, é implementar uma ditadura fascista no Brasil. Esse é o projeto. Então, diante desse projeto, como que nós, no nosso trabalho de base, no nosso trabalho no local de trabalho, podemos avançar e se proteger, né? Uma das questões importantes é a burocracia. É a burocracia. Alguns podem, eu tenho raiva da burocracia, eu acho ela estranguladora do nosso trabalho no Instituto Federal, uma coisa assim bizarra. Mas nós precisamos usar dela para se defender, ou inclusive para atacar. Não tem outro caminho, né? Assim, bom, tem outros caminhos, nós temos que usar outros caminhos, mas esse caminho também é importante. Esse caminho, ele nos protege, né? Em que sentido a burocracia, né? No sentido da formalização das nossas atividades, de ajudar os nossos companheiros a formular os assédios, no sentido de pedir documentações para as direções, para as coordenações, não aceitar as normas ditas, mas não escritas. É nesse sentido, formalizar os acordos que são feitos com as direções, solicitar respostas por escrito. Isso me parece assim fundamental, né? Então nós temos um caso de assédio. Como que a gente vai apoiar esse colega, né? Ajudar ele a enxergar que aquilo é assédio, ajudar a fazer um testemunho, uma documentação com e-mails, relatos, WhatsApps, testemunhas. Nós vamos, assim, colocar tudo no papel, porque isso vai nos defender, isso vai nos ajudar a defender, a construir um processo de defesa e, se necessário, dependendo da situação, de ataque também, né? A gente atacar e destruir aqueles que são assediadores, que são fascistas, que são... Né? Então, esse cuidado precisa ter, né? Bom, a outra coisa é a questão da unidade e a ocupação dos espaços institucionais. Isso passa pela defesa da nossa sede, mas passa por a gente ser ofensivo, penso eu, nos espaços no campus. Em cada campus a gente solicitar uma salinha formalmente, falar, não, nós queremos essa sala para fazer reunião, para receber as pessoas, aqui ser um espaço da coordenação de base, né? Ter um mural físico lá para a gente colar os recados, ter um grupo de WhatsApp com os interessados no sindicalismo e sindicalizados no campus, né? Ter um e-mail do Sinasef para cada coordenação de base, eu imagino que isso já tenha, mas não custa reforçar, né? Colocar faixas no campus, né? Como enfrentar o fascismo, né? Através, eu falei da burocracia antes, mas não é o prioritário é a unidade e a ocupação dos espaços da instituição. Isso é fundamental, né? A força da unidade, então impulsionar a unidade da nossa categoria e ocupar os espaços. Para terminar, existem alguns documentos que nos ajudam a questionar atitudes antissindicais dentro da instituição, né? É verdade que eles estão mais escassos, esses documentos, desde o golpe de 2016, né? Que nos ajudam a respaldar a atividade sindical e atrapalhar a vida de qualquer diretor que não deixe participar da reunião, que não deixe participar de assembleia, ou que, de alguma forma, dificulte, que não deixe ir a São Paulo, na época que, né, estávamos indo a São Paulo para atividade sindical, ou ir para Brasília. Né? A gente criar mecanismos para boicotar essas atitudes antissindicais, né? Inclusive a assediação contra aqueles que se envolvem no sindicalismo. Né? A verdade é que vocês, como coordenadores de base, são foco de ataques, né? E aí tem algumas coisas. Uma delas é a Declaração Universal de Direitos Humanos mesmo. Ela é um ponto de apoio, né? Ela é um ponto de apoio porque ela expressa que é um direito humano básico a organização e sindicato e a luta sindical, né? Então, a gente esquece, mas vale a pena, inclusive, citar
em conversas ou em documentos com as direções, com a reitoria, né? A própria Constituição, né, ao estabelecer o Estado democrático de direito, a cidadania, a dignidade da pessoa, os valores sociais do trabalho, o pluralismo político, né, são coisas que nos ajudam também. Para além delas, tem a Convenção 151 da OIT, que estabelece, assinada pelo Brasil, promulgada pelo Brasil através do Decreto 7.944, de 2013, que estabelece a proteção do direito à organização do serviço público na administração pública. Nós temos que mostrar isso para todo mundo, né? Então, assim, você não pode ser condicionado a não filiar, você não pode receber nenhum tipo de prejuízo por fazer parte do sindicato, são coisas que estão presentes na convenção, né, de que nós temos que possuir plena independência das autoridades públicas, né, porque no Brasil é recente, né, vocês devem saber disso, a liberdade sindical na administração pública. Então, essa convenção, ela é muito importante para a gente defender em um contexto de governos fascistas, né? É claro que isso é um instrumento, não é o fundo da nossa questão, né? O fundo da nossa questão é destruir esse governo fascista, mas como um instrumento de defesa e de ataque é uma possibilidade. Por fim, a gente usava uma resolução da CETEC, né, do Sérgio Mendonça, que no interior do Ministério do Trabalho na época, né, é triste isso, né, mas que deixava muito claro a importância de apoio às atividades sindicais dos servidores, né. O contexto é muito diferente, mas vale relembrar também dessa resolução. É isso, gente, basicamente o que eu gostaria de trazer aqui. Eu acho assim que é uma pequena contribuição, queria ouvi-los e saber também como eu posso ajudar e dizer que nós estamos juntos nesse processo de luta, de organização e que nós teremos com certeza muitas batalhas pela frente. É isso, Anderson. Obrigado, Campinho. Você tratou de questões aí com profundidade e respeitando o tempo, uma coisa invejável no sindicalismo, né? Confesso que eu tenho, por exemplo, muita dificuldade em policiar o tempo assim como você conseguiu, né? Parabéns, muito obrigado pela intervenção.